Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo em Ezequiel capítulo 37. É uma passagem que toda a igreja conhece, né? E eu gostaria de ir juntos. Aquilo que o Senhor falou comigo hoje, quando eu acordei 5 horas, Deus falou meu coração sobre vale. E eu e você estamos aqui nesta noite, irmãos. E se nós formos olhar para as nossas vidas, existem vales na nossa vida, que precisa que o Senhor entre com a sua urgência em favor de nós, em favor da sua igreja, em favor do teu povo. Então, Ezequiel capítulo 37, nós vamos ler o versículo 1 e 2, depois você pode se assentar, que os outros nós vamos lendo e comentando aquilo que o Espírito Santo falou conosco. Eu espero que você possa tomar posse do que você vai ouvir aqui nesta noite. Não vai ser eu que vou estar falando, porque eu preciso também ouvir a palavra. Nós estamos no mesmo barco onde dependemos somente do Senhor. Amém? Todos acharam? Diz assim, eu gostaria que você prestasse bastante atenção no versículo 1 e o versículo 2. Eu queria que você já se colocasse no lugar de Ezequiel. Olha o que diz a palavra. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale, que estava cheio de ossos. Ossos está no plural. Então eram muitos ossos, não era pouco, era muito. E me fez passar em volta deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale. E eis que estava sequíssimos. Amém? Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Irmão, quando eu acordei hoje 5 horas, o Espírito Santo me despertou. Eu sentei na sala e comecei a meditar. E comecei a imaginar um vale de osso seco. Para nós entender o que é um vale de osso seco, vamos dar um exemplo aqui simples que nós conhecemos. Cemitério. Eu queria que você imaginasse eu e você, assentado ou na sua cama, ou assentado no sofá da sua sala, e de repente o Deus Todo-Poderoso se manifesta em glória perante ti, e te arrebata o seu espírito, o seu corpo fica ali, aonde você estava, e Deus te leva em espírito, e começa a te mostrar no mundo espiritual e no mundo físico, o cemitério, para a gente entender melhor. E começa a chamar cada um de nós pelo nome. E começa a fazer uma pergunta para mim e para você. Você tem fé suficiente para acreditar que eu tenho poder de levantar todo este vale que já está sequíssimo? Você acredita que Deus tem esse poder? Ou você lê isto aqui e fala assim, isso aconteceu só lá no passado. A Bíblia diz que Deus é o mesmo hoje, ontem e sempre. Ele não mudou. Quem muda são as gerações. Deus continua sendo Deus. Aí vamos trazer para a nossa vida hoje, que nós estamos vivendo.
Existem algumas lutas e batalhas que nós enfrentamos na nossa vida, que nós achamos que Deus não tem a capacidade suficiente de dar vitória. E ele começou a conversar, voltando no versículo 1, olha o que diz: veio sobre mim a mão do Senhor. Imagina aquela mão de glória vindo sobre o profeta, vindo sobre você e eu nesta noite. E Deus começa a te levar na área da sua vida, aonde você nunca contou para ninguém. O Espírito Santo te leva, arrebata o seu espírito, a sua alma, e começa a mostrar você, a sua carne paralisada no mesmo lugar. E Deus começa a te chamar pelo seu nome, e Ele começa a perguntar: Leandro, você crê que na área que você está vivenciando um momento difícil, você crê que eu sou capaz de dar vitória? Essa é a pergunta que o Espírito Santo começa a falar para mim e para você. Ele pergunta para nós nesta noite se você crê suficiente para Ele mudar o seu vale de ossos seco. E Ele me fez sair no Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Vamos imaginar aqui. É a mesma coisa Deus falar comigo assim: vai lá no cemitério municipal meia-noite, começa a caminhar no meio daquele vale de ossos secos. Muitas pessoas vão olhar e dizer assim: para que Deus vai me mandar num vale de ossos secos ou no cemitério? Irmãos, sabe o que Deus falou comigo dentro desta passagem? Olha para você ver quão poderoso é Deus. Todos esses homens, todas essas mulheres haviam morrido há muitos anos, mas Deus tinha um propósito para a vida desses homens e dessas mulheres através do profeta Ezequiel. Eu não sei o que você tem enfrentado, mas Deus tem te levantado como um profeta na sua casa para mudar o vale que você está vivenciando neste período. Deus fala com Ezequiel: Ezequiel, você crê que eu posso mudar este quadro? Aí o versículo de número 3 e o versículo de 5 e o 6, por gentileza. Olha o que vai dizer o 5 e o 6. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos. Olha a diferença de quem é profeta. Hoje você vê muitos profetas em cima do altar falando: eu te digo. Olha a diferença do verdadeiro profeta. Olha a forma que ele usou. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos. Ele não se referiu: eu, profeta Ezequiel, dou ordem aos ossos. Não, ele falou: assim diz o Senhor Deus, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Dando continuidade: e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis
que eu sou o Senhor. Sabe o que essa passagem faz eu lembrar? Quando Deus criou Adão. Tudo que Deus criou, Ele usou a palavra. Mas quando Deus foi criar o homem, que seria a sua imagem, a sua semelhança, Deus pega a tua mão santa, poderosa, dobra as mangas das suas vestes, revestida de glória, vai até o ribeiro, pega o barro de argila e começa a modelar um boneco. Quem aqui já brincou com barro? Há muitos anos atrás nós não tínhamos condição de ter brinquedo, então nós fazia boizinho de barro, bonequinho de barro, colocava na ponta da janela para secar, para no outro dia brincar, porque nós não tínhamos. E este povo estava morto. Deus estava mostrando para Ezequiel o que ele fez na criação, lá no Éden, na vida de Adão. Ele tinha a plena condição de colocar todo esse exército que estava morto de pé. Deus foi dando ordem. O osso estava seco. Primeira coisa que teve que vir, as células para dar a vida aos ossos que estavam secos. Depois veio a palavra de ordem, ossos, se encaixa no seu lugar. Imagina aqui, irmão, o reboliço que foi, cada osso caçando o seu próprio corpo. Você já imaginou esta cena, irmão? Hein? Você já imaginou? Que extraordinário acontecimento que foi esse? O vento batia, levava ossos para lá e para cá, porque ele estava seco. Deus falou assim: ossos, procure o seu corpo. Aí eu começo a imaginar um exército de esqueleto, tudo em fileira. Aí Deus começa a falar assim: vem nervos, vem carne, vem pele. E por último, Ele soprou dele o espírito da vida. E aquele exército teve uma nova oportunidade. Vamos trazer para nós. Um dia eu e vocês se encontrava num vale de ossos secos. Nós estávamos distante do Senhor. E a misericórdia do Senhor nos alcançou. E por isso estamos aqui nesta noite. Porque Ele nos alcançou. E Deus deu àquele povo mais uma oportunidade. O homem do século 21. Muitos estão mortos. Andando aí para lá e para cá. Mortos espiritualmente. Porque já perdeu o sentido de tudo. Ele não tem prazer de fazer mais nada. Como muitos usam o ditado: se a água subir ou descer para ele, tanto faz. Não vai fazer diferença nenhuma. E Deus olha para Ezequiel e fala: Ezequiel, eu vou dar a este povo novamente outra oportunidade. E Deus está dando para o povo do século 21 mais uma oportunidade. Enquanto ainda tem profeta na terra, Deus ainda está dando oportunidade para o vale de osso seco receber a vida e servir ao Senhor. Eu não vou lá fora não, eu vou dentro da igreja. Tem muita gente dentro da igreja que está seco, não sente mais a presença de Deus, não busca mais o Espírito Santo, não ora mais, não lê mais a Bíblia, só o corpo dele presente. Eu vi um debate ontem. Não adianta você ter muito conhecimento e não praticar. Às vezes tem pessoas que têm pouco conhecimento, mas praticam a palavra.
e faz a diferença. O que faz a diferença em servir ao Senhor é você praticar. Então vamos lá. No capítulo 37, Deus conduz o profeta Ezequiel num vale cheio de ossos secos. O Senhor instruiu Ezequiel a profetizar sobre aquele vale. O que significa a visão do vale de ossos secos? Ezequiel 37 é quando a visão acontece. Deus leva Ezequiel para o meio de um vale onde ele vê uma multidão de ossos. E ele pergunta: Ezequiel, esses ossos podem viver? Vou dar um exemplo aqui. O lugar mais movimentado de Juiz de Fora é aonde? Chama-se calçadão. Você já parou no calçadão? Uns 5 minutos só. Quando você for na cidade, para no calçadão, cruza o braço e começa a observar as pessoas que sobem e descem. O Espírito Santo vai te mostrar quantas pessoas estão secas. Quantas pessoas que já estão mortas. Quantas pessoas que não querem mais dar crédito à palavra de Deus. É o que está acontecendo, irmão. As pessoas não querem dar ouvido à palavra de Deus, mas as pessoas estão dando ouvido aos enganadores, aos espíritos que enganam a pessoa, aos falsos profetas, e multidões estão atrás deles. Mas quando vem a palavra que traz vida, são poucos que querem ouvir. E Deus falou a Ezequiel: eu vou levantar esse exército. Sabe por quê? Porque os que estão vivos não querem mais. Deus usou uma expressão: se eu parar de pregar, as pedras vão clamar em meu lugar. Olha para você ver. Você pode parar, mas a palavra não para. Ela não para. Deus usa o corvo, Deus usa a pedra, Deus usa a jumenta. Deus tem as suas formas de pregar a sua palavra. E o homem tem batido no peito dizendo: se eu não fazer, não acontece. Ei, a palavra de Deus é sobre todos. Se eu prego ou não prego, ela vai continuar sendo pregada. Nem que Deus tenha que usar um animal, mas a sua palavra vai ser pregada. O que significa a visão? O que significa a visão que você está tendo neste vale que você está enfrentando? Deus leva Ezequiel para o meio. Talvez você está no meio do redemoinho e você já perdeu as suas forças. Quer sair daqui hoje vitorioso? Deixa o Espírito Santo segurar em suas mãos e você caminhar junto com Ele. Primeiro, em essência, somente Deus pode fazer e trazer de volta à vida o que está morto. Só Deus, irmão. O que está morto? Eu vejo pela minha família. Quando eu ainda era criança, quantos vieram para a igreja e hoje não estão mais? Quantos cresceram na igreja? Nasceram na igreja? Foram consagrados na igreja? Tornou adolescente na igreja? Tornou jovem, tornou homem, tornou ancião? Mas não tem experiência com Deus. Servir a Deus é ter experiência. Eu posso falar que ando com Jesus, mas eu tenho que ter experiência. Só falar que eu ando não adianta. Eu tenho que ter experiência para saber que Deus é poderoso para mudar qualquer circunstância que estivermos enfrentando. Por isso que eu falo, não adianta conhecer. Conhecer, até Satanás conhece. Conhecer, até os escribas conheciam, os fariseus conheciam, mas não vivia.
Tem muitos subindo no altar que é eloquente, fala tantas palavras bonitas, mas não adianta. O que faz a diferença é intimidade. Olha a intimidade desse homem, que ele estava sentado, Deus sai do trono e leva ele numa visão. O que o vale dos ossos secos significa para nós hoje? Podemos descobrir várias aplicações dessa passagem em Ezequiel. Primeira lição do vale de ossos secos. Em primeiro lugar, Deus cumpre o que propõe a fazer. Quem aqui já recebeu várias promessas do homem? Levanta a mão. Quantos homens já tiveste promessa? Quero te fazer uma pergunta, pastor Antônio. Dessas muitas promessas que o homem te fez, cumpriu pelo menos 10%? Cumpriu? Eu quero trazer para mim e para você nesta noite. Tudo aquilo que Deus propõe a mim e a você, Ele cumpre. Eu tenho comigo, Deus fala pouco, mas quando Ele fala, Ele cumpre tudo. Tem gente que está falando mais do que Deus. Tem gente que está tirando Deus do altar, do trono, e falando mais do que Ele. Deus fala pouco, mas quando Ele fala, Ele cumpre tudo que Ele propôs desde quando você nasceu. O homem faz promessa, mas ele esquece. O mês que vem agora, esse mês com o outro, você vai ver um montão de homem aí fazendo promessa. Mas depois todo mundo esquece. Mas o que Deus está te prometendo, Ele vai cumprir. Desde quando você estava sendo gerado no ventre da sua mãe, o que Deus prometeu, Ele vai cumprir e fazer na nossa vida. Ele não apenas supre nossas necessidades físicas, mas todas as necessidades que temos. Vou te dar um exemplo aqui. Há 3 anos atrás aconteceu uma pandemia que parou mundial, foi mundial. Parou, fechou tudo. Eu pergunto para você, te faltou alguma coisa fisicamente? Te faltou alguma coisa materialmente? Te faltou alguma coisa espiritualmente? Então quem cuida de nós é Deus. Quantos muitos entraram em desespero, Deus cuidou dos seus, como está cuidando. Quando Deus vê você desesperado, Deus vem e entra com a providência. Deus sabe as nossas necessidades. Tem muita gente que está aqui e já está pensando no que vai fazer amanhã. O amanhã cabe a Deus. O amanhã pertence a Deus. Viva hoje como se fosse o último dia. O que você precisava, Deus já te deu o suficiente para você estar aqui agora. O amanhã cabe a Ele. Se for da glória e permissão dEle, amanhã a gente está de pé, Ele mais uma vez vai prover. Fisicamente, espiritualmente, materialmente, Ele vai prover a vitória. Segunda lição do vale de ossos secos. Segundo lugar, muitas vezes as profecias podem ser cumpridas mais de uma vez. É isso que Deus faz, irmão. Deus te faz uma promessa e ela vem e se cumpre, mas ela pode se cumprir mais vezes. Porque o Deus é poderoso para visitar até a nossa 4ª geração. Como fala o Salmo 128 da família. Filho dos teus filhos. O que eu faço agora
é para o futuro dos meus filhos. O que você faz agora é para o futuro dos seus filhos. E o que os nossos filhos fazem é para o futuro dos filhos deles. Mas Deus está o quê? Na frente. Como estava com Ezequiel. Ezequiel, os inimigos vão ver o que eu vou fazer com este exército que se levanta. Terceira lição do vale de ossos secos. Por último, não importa o quanto erramos ou caímos em pecado, não importa o quão seco os nossos ossos tenha se tornado, Deus pode restaurar todas as coisas. Irmão, nós erramos toda hora. Não é porque eu estou em cima do altar que eu sou santo, eu erro toda hora. E nós precisamos da restauração do Senhor. Aí Deus vem e restaura todas as coisas. Restaura o quê? A estrutura física e espiritual. Talvez você veio aqui nesta noite sem força nenhuma. Mas só de você estar aqui, você já deu um grande passo. Porque quem faz a obra é Deus. Quem quebra o vaso e faz de novo é Deus. Quem restaura o homem, a mulher é Deus. E você veio ao lugar certo. Se temos um amigo ou um membro da família que rejeitou a Cristo e que não parece interessado no cristianismo, Deus pode trabalhar nele e mudar o seu coração. Este mesmo profeta, Deus deu a ele uma passagem, se eu não estiver enganado, acho que é Ezequiel 36, que fala que Deus vai colocar no homem um novo coração de carne e um espírito aquebrantado. Às vezes você olha para a sua família, seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos, filho, irmão, irmã, sobrinho, sobrinha, avô, avó, e você olha assim, eu vou parar de orar. Mas Deus não desiste. Até no último minuto de vida, Deus dá a oportunidade para aquela pessoa mudar. Como Ele deu a mim e a você. Muitos de nós não era para estar aqui hoje. Já era para estar morto. Mas a misericórdia de Deus nos alcançou. E nós estamos aqui nesta noite. Sempre que perdemos a esperança, nos desesperamos ou nos paramos, culpamos com a mania, podemos ter a certeza que Deus promete restaurar todas as coisas, assim como fez com os cativos de israelitas na Babilônia. Todos que estavam em cativo na Babilônia, Deus restaurou. Deus colocou de pé. E Deus quer restaurar eu e você nesta noite. E quer nos colocar de pé, para que possamos chamá-lo pelo nome. Vamos lá. Última oração após esta lição do vale de ossos secos. Preste atenção. Ó Pai, nós esquecemos do poder que o Senhor colocou dentro de nós. Nós esquecemos, irmão, que nós temos uma bomba, não que mata, mas que dá vida. E o nome dessa bomba é Espírito Santo. Esquecemos de acionar ele dentro de nós, no vale que estamos enfrentando. É por isso que muitas vezes saímos derrotados, porque esquecemos
do poder que está em nós. E ainda mais, nós esquecemos que o Senhor nos equipou para usá-lo para a sua glória, ajudar-nos hoje a agitar os ossos secos dentro de nós e clamar no mesmo para voltar à vida, para que possamos estar prontos para anunciar a vida, a ressurreição em si, em seu nome. Obrigado por confiar em nós, nos convidar para estar trabalhando incrivelmente em nome de Jesus. Você está na igreja, irmão. Você não está aqui só para ilustrar banco. Não. Deus te chamou para trabalhar. Olha só. Deus nos tira do vale de osso seco, onde estávamos mortos. Nos dá oportunidade de vida. Coloca dentro de nós o Espírito Santo. E nos unge para trabalhar para Ele. Para ser a sua testemunha na terra, para anunciar o verdadeiro Evangelho. Lições que aprendemos do vale de osso seco. Primeiro, se eu e você não tiver fé, pode vir o maior pastor que você achar na terra aí, não vai fazer nada por você. Ele pode orar 24 horas que não vai acontecer nada por você. Porque a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a quem? Ao homem? Ao sistema? Deus. Para agradar a Deus tem que ter o quê? Fé. Será que Ele acha fé hoje em mim e você? Primeira lição que Ezequiel aprendeu: tem que ter fé, Ezequiel. O vale está aí. Eu posso fazer, mas você tem fé que eu posso fazer? Essa é a pergunta que Deus faz para mim e para você. Talvez você está enfrentando um momento até difícil com a sua própria saúde, mas eu tenho que crer que Deus é o meu médico. Eu tenho que crer que Ele é poderoso para mudar a minha circunstância. Segundo, nada é impossível para Deus. Nada é impossível. Aí que eu falo para você que o homem te promete e não consegue. Tem coisas para o homem que é impossível. E para Deus tudo é possível. Em Lucas 1, versículo 37, fala lá. Ó. Você já leu? O John quiser colocar para nós aí, para a gente já estar encerrando aqui, ó. Deus é aquele que vivifica. Você crê que Deus hoje vai vivificar a sua vida? Vai trazer sobre você a vida? Talvez nós estamos aqui, irmão, mas nós estávamos morrendo aos poucos. Pelos problemas, pelas lutas, pelas decepções. E nós vamos morrendo. Como que vamos morrendo? Primeira coisa que morre, a fé. Segunda coisa, depois que morre, a gente perde o brilho do Espírito Santo. Porque você perdeu a fé, você perde o brilho do Espírito Santo. Você olha para uma pessoa que perdeu o brilho do Espírito Santo, o semblante dele fica triste. Fica triste. Olha lá, ó. Lucas 1,37. Porque para Deus nada é impossível. Ele tem poder de fazer tudo e muito mais do que podemos imaginar. Seja instrumento de Deus em vales de ossos secos, que às vezes está dentro da nossa casa. O vale não está lá fora não, irmão. O vale está dentro da nossa casa. Vou falar aqui uma forma figurativa. Às vezes
o vale é o marido. Às vezes o vale é a esposa. Às vezes o vale é o filho. Às vezes o vale é a filha. Às vezes o vale é o irmão. São vales que temos que enfrentar. Aí você vai pensar assim, que é isso, irmão? O meu marido é vale? É, muitas vezes o marido é vale. Que é isso, irmão? Muitas vezes a mulher é vale. O que a Bíblia fala? A mulher sábia edifica a casa e a tola destrói. Eu quero colocar o homem também dentro desse versículo, em paralelo. Se o homem for tolo, ele destrói a sua família. Como Davi destruiu a sua família. Uma atitude que ele teve errada. E trouxe a consequência dentro de casa e enfrentou o vale. E Deus falou assim, a minha espada não vai sair de dentro da sua casa. Até que este vale seja restaurado e vivificado novamente. Último. Deus cumpre o que fala. Isaías 43, 13 e depois 43, 21. Preste atenção no que Deus está falando. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Antes de Deus ter criado o primeiro dia, Ele já está declarando e afirmando que Ele é o eu sou. Não existe outro antes de Deus e depois de Deus. Ele é o único. Ele é o único. Ele é o único na sua vida. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Ninguém pode fazer o homem escapar da mão de Deus. Vou falar uma coisa aqui que vai chocar muito. Não tem Espírito Santo, não tem Jesus, não tem as 4 classes angelicais que possa tirar o homem das mãos de Deus quando ele passar o seu juízo. Ele está dizendo, ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Olha só, preste atenção, minhas mãos está o quê? No plural. Então vai ser muitos que vão ter que passar na mão do Senhor. Principalmente líderes que estão enganando o povo de Deus. Que estão sugando até a última lã da ovelha. Tem muitos que não aceitam só tirar a lã. Ele quer tirar a pele, a carne, o osso, tirar tudo. Deus está dizendo, não vai escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Se você conhece alguém que pode impedir a Deus, aí me apresenta a ele. Se você conhece. Não tem ninguém. Porque quando Deus se coloca de pé e fala, todos têm que curvar e dobrar o joelho. Até Satanás, com seus demônios e o inferno, tem que se curvar, porque agindo Deus, quem impedirá? Versículo 21 do capítulo 43. Esse povo que formei para mim, o meu louvor relatarão. Deus criou eu e você para ser o povo dele, para louvar a ele, e muitos vão relatar. Eu estou imaginando o dia que Deus nos arrebatar. Aqueles que falavam que era o seu amigo ou sua amiga vão te procurar, que eles vão ter que relatar. Ele me falou de Jesus, eu não dei ouvido.
Eles falaram que Jesus ia voltar e eu não dei ouvido. E eles vão ter que relatarem. Eu encerro aqui. Este é o povo que formei para mim. Você é o povo que Deus formou para ele. Deus veio para a nação de Israel. A nação de Israel deixou Deus fugir entre os dedos. E aconteceu como a mulher cananeia. As migalhas caiu da mesa dos seus senhores. Eu e você fomos lá e pegou a migalha. E hoje Deus nos tornou príncipe, rei, sacerdote, geração eleita, para anunciar o ano aceitável do Senhor. Israel está esperando Jesus lá até hoje. Nós estamos esperando Jesus voltar para nos levar para morar no céu. Porque somos o povo que Ele escolheu para viver eternamente com Ele em glória. Amém? Que Deus possa ter falado com você. Eu acredito que o Espírito Santo mostrou qual é o vale que você está enfrentando. Não adianta você mentir, você pode mentir para mim, mas o Espírito Santo sabe o seu vale. E você sabe o seu vale. Se você crê hoje, Deus vai te levantar como profeta. Nós temos que aprender a começar a profetizar. Usar a palavra em nosso favor. Às vezes nós espera um irmão orar para nós. Irmão, nós somos profetas. Tem coisas que nós podemos determinar em nossas vidas. Usando o quê? A palavra. Senhor, a tua palavra está escrita. Eu faço parte dessa geração, Senhor. Cumpra em mim a tua palavra. Amém? Tem como você colocar para nós, enquanto nós estivermos orando aqui, o hino Batiza? Esse lugar vai ficar pequeno para a presença do Espírito Santo. Nós temos que crer o que Jesus falou com seus discípulos antes de subir. Ele diz assim: ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de quê? De poder. Aonde é a nossa Jerusalém? Eu quero falar de uma forma figurativa, a igreja. Quando nós reunimos aqui, em família, imagina quando nós todos começarmos a orar, e o Espírito Santo começar a levar as nossas orações até o trono da graça. Deus vai se inclinar como inclinou para o clamor de Davi. O céu vai se abrir e a glória de Deus vai descer neste lugar. E o Espírito Santo vai vir como vento impetuoso dos quatro cantos da terra. Você vai sentir o vento do Espírito Santo entrando pelaquela porta e avivando o seu vale e te colocando de pé.